Oi, gente, tudo bem? Todo mundo animado, todo mundo já prontíssimo, preparado para quê? Para nós analisarmos outra proposta de redação. Nós vamos depois estruturar essa proposta, estruturar essa redação, estruturar esse texto, e aí nós teremos a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Você produzindo, você escrevendo. Não é isso? Então, todo mundo aí produzindo bastante pensamento positivo, rumo à redação nota 1000 no Enem, né? Rumo às notas elevadas na redação do Enem. Todo mundo tirando acima de 900 na redação do Enem. Não é isso? Olha o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é a ocupação de cargos políticos por mulheres no Brasil. Tranquilo? Então, primeira coisa, nós estamos falando de um grupo específico. Que grupo específico é esse que nós estamos falando? Das mulheres. É a participação das mulheres, é a ocupação por mulheres em relação a quê? Cargos políticos. Então, uma pergunta que nós podemos fazer é: como é a ocupação de cargos políticos por mulheres no Brasil? A gente tem uma grande participação das mulheres? A gente tem uma pequena participação das mulheres? Se a gente for pegar o nosso conhecimento prévio, nós nem pegamos os textos motivadores ainda, mas se a gente pegar o nosso conhecimento prévio, tá? Dando uma olhada assim na quantidade de deputadas, senadores, governadoras, prefeitas e por aí vai, o nosso conhecimento prévio já nos indica o quê? Que a participação é pequena. Há uma participação majoritariamente masculina, não é isso? Então a gente vê ainda uma participação tímida da mulher em relação à ocupação de cargos políticos. E aí nós podemos fazer uma outra pergunta, né? Por que essa ocupação é pequena, tá? Então a gente pode perguntar como é essa ocupação, por que a ocupação é desse jeito, a ocupação é dessa forma, tá? Se uma participação pequena traz ou não traz consequências, se aparecerem consequências, são consequências para quem, tá? Então vamos começar aí a pensar sobre esse tema e vamos terminar de direcionar o nosso pensamento por meio dos textos motivadores. Tranquilo? Então nós vamos pegar o texto 1 primeiramente, você vai ler junto comigo o texto 1, vai aparecer aí na sua tela. Tranquilo? Depois nós vamos falar sobre o texto 1, tá? O texto 1 traz assim: a participação feminina em cargos públicos no país ainda é considerada pequena, apesar de ter tido um aumento nas duas últimas eleições. Em Alagoas não é diferente. Em 2018, o número de mulheres eleitas para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa aumentou, mas ainda é pequeno. Na Assembleia, o aumento representa 18,5% e na Câmara somente 11%. Em 2014, 2 mulheres foram eleitas deputadas estaduais em um total de 27 parlamentares. No ano seguinte, foram 5 eleitas com a mesma quantidade de vagas. Na Câmara Federal, uma mulher foi eleita em um total de 8 vagas. Um levantamento feito pelo G1 Alagoas mostra ainda que nas prefeituras e câmaras municipais de vereadores, apesar dos partidos serem obrigados a estabelecerem cota mínima 30% das candidaturas às mulheres, o resultado das urnas não reflete a obrigação imposta pela legislação eleitoral. A deputada estadual Cibele Moura, do PSDB, disse que Alagoas tem hoje uma bancada histórica, mas que ainda é um número irrisório e que é preciso avançar muito. Mas se pegarmos que a primeira deputada estadual foi eleita há 86 anos, deputada Lili Lages, que era uma médica, uma mulher ativa, e hoje, menos de 100 anos, temos 5 mulheres, estamos andando a passos curtos, mas felizmente estamos dando os passos.
tá? O que o texto 1 está fazendo então? O texto 1 está apresentando para a gente um exemplo do problema, tá? Primeira coisa, o que a gente entende que é o problema? O problema é, então vamos colocar aqui, ó, olha o problema aqui, pequena participação feminina em cargos públicos, tá? Esse é o problema, é essa participação tímida das mulheres em relação aos cargos políticos. Exemplo, o exemplo foi retirado de onde? De Alagoas, tá? Apesar de Alagoas ter uma participação expressiva das mulheres na política brasileira, a gente vê que ainda a participação das mulheres é muito pequena. É um valor ainda muito irrisório em relação à maioria masculina que vem ocupando esses cargos. Tranquilo? E o que é interessante? O texto 1 utiliza para a gente dados. Utiliza números para poder provar para nós que o problema existe, tá? Então é por meio de dados que nós temos a certeza, que nós temos a comprovação de que o problema existe. Reparem que foi pegado somente uma região do país, tá? E na verdade essa região representando toda a nação brasileira. Ok? Vamos pegar agora o texto 2. O que o texto 2 fala para nós, tá? Texto 2 está assim. Para reverter o quadro de baixa participação feminina no Congresso, algumas medidas foram adotadas na legislação eleitoral brasileira nos últimos anos. A Lei número 9.504 de 1997, que rege as nossas eleições, estabeleceu que cada partido ou coligação deve reservar pelo menos 30% de suas vagas para as candidaturas de mulheres. Como a redação original, no artigo 10, parágrafo 3º, falava em reserva de vagas, nossos partidos descumpriam o dispositivo, sob o argumento de que reservavam as vagas, mas não apareciam mulheres para ocupá-las. Depois de muita luta dos movimentos feministas, o texto foi alterado em 2009, quando finalmente se utilizou o imperativo. Para os defensores da medida, a democracia ganha quando há mulheres entre os representantes. Luiz Felipe Miguel, estudioso do tema na UNB, diz que a experiência social das mulheres é diferente da masculina e que traria avanços à legislação em temas como violência contra as mulheres e igualdade entre gêneros. Então vamos entender o texto 2. Repara o seguinte, olha como é que o texto 2 se inicia. Para reverter o quadro de baixa participação feminina no Congresso. Reparem que o texto 2 está querendo reverter esse quadro. Então, o problema é realmente a pequena participação feminina em cargos públicos e juntando o texto 1 com o texto 2, nós somos obrigados a defender uma tese. Olha aí, ó, como é que os textos motivadores já estão nos direcionando a defender uma tese. Qual que é a tese aí, ó? É necessário aumentar a participação das mulheres em cargos políticos. Então, nós vamos ter que defender essa tese, defender esse posicionamento. E o texto 2 fala pra gente, apresenta pra gente um exemplo de solução para já ir começando o quê? A minimizar esse problema. Então nós temos um problema, poucas mulheres participando, né, da política do Brasil. Tá? Então nós já temos um problema. O texto 2 apresentou pra gente uma solução para minimizar esse problema. Qual foi a solução apresentada? Cotas de 30% das vagas dos partidos políticos
para mulheres. Então, na verdade, o que a gente tinha? Reparem que nós temos lá a legislação de 1997, né? O que a legislação de 1997 falava? Tá. Para todo cargo político que vocês apresentarem candidatos, né? Então, por exemplo, vão apresentar, estou chutando aqui, né? Vão apresentar 10 candidatos para eleição de deputado estadual, né? Para poder pegar vaga de deputado estadual. Se o partido vai apresentar 10 candidatos, 3 desses 10 candidatos devem ser o quê? Mulheres. Tranquilo? Então, nós vamos ter a cota de 30%, certo? A legislação em 1997 simplesmente falava reserva 30% das vagas para mulheres. Tranquilo? É assim que a legislação trazia. Tá, quando a Justiça Eleitoral iria verificar se os partidos políticos colocaram mulheres como representantes, né? O que eles falavam? Ah, nós reservamos as vagas, mas ninguém quis ocupar essa vaga. As próprias mulheres não quiseram ocupar essas vagas. Então essa era a desculpa dos partidos políticos, né? Aí, em 2009, veio uma mudança na legislação. Reparem que o texto 2 colocou assim: o texto foi alterado em 2009, quando finalmente se utilizou o imperativo, né? O que é utilizar o imperativo? Antes era reserve 30% das vagas. Antes a legislação era assim. Em 2009, houve uma mudança. Como é que ficou? 30% das vagas devem ser ocupados por mulheres. Tranquilo? Então não é para reservar 30%, né? Os partidos precisam de uma ocupação de 30% das vagas por mulheres. Então os partidos precisam apresentar mulheres como candidatas a cargos políticos. Aí acontece muito o que a gente sabe, o que a gente percebe, né? Como os partidos têm que ocupar essas vagas de 30%, eles vão o quê? Simplesmente pegando quaisquer mulheres para poder fazerem a composição desses 30% e, na verdade, essas mulheres não são candidatas verdadeiramente. Elas não são candidatas, elas só estão ali para poder preencher um buraco, para poder preencher uma cota dessa legislação eleitoral, que 30% das vagas devem ser ocupadas por mulheres, né? Por isso que às vezes você vê uma mulher lá que é candidata a deputada estadual, por exemplo, é candidata a vereadora, né? Então ela saiu como candidata a deputada estadual, ela saiu como candidata a vereadora, mas não há propaganda política dela, né? Você não vê nada da mulher, você pode até ter a propaganda política lá, o horário mínimo na televisão, mas você não vê uma propaganda grande dessa mulher, porque na verdade ela não é candidata. Aí quando você vai olhar, essa mesma mulher que saiu como candidata a deputada estadual, ela não obteve nenhum voto, nem mesmo de quem? Dela. Nem ela mesma votou em si. Por que nem ela mesma votou em si? Porque ela verdadeiramente não é candidata. Ela está simplesmente preenchendo ocupando uma vaga, já que nós temos o quê? Cotas estabelecidas, né? Então, apesar de nós termos ainda essas falcatruas em relação a essas cotas, querendo ou não, está obrigando os partidos políticos a darem uma oportunidade maior para a mulher, né? Porque é incrível como que no Brasil a gente enxerga realmente, né? Que o contexto político deve ser ocupado por homens. Então, o contexto político brasileiro é ocupado por homens e é incrível como que a gente ainda tem essa visão, alimenta essa visão, né? Tanto é que a gente enxerga que é um lugar masculino, que quando a gente tem, por exemplo, uma mulher no Congresso, a gente vê vários casos de mulheres sendo desrespeitadas no Congresso, né? A gente vê vários casos de violência moral contra as mulheres no Congresso, pelo simples fato de elas serem mulheres, né? Então é incrível como que a gente vê a bancada masculina realmente tentando
abafar a voz feminina, né? Tentando abafar a participação feminina na política brasileira. E aí, então, essas cotas é como se fosse uma forma de ir começando a mudar isso, né? Tanto é que essa mudança na legislação ocorreu, como o texto 2 mostra para nós, em função da força do feminismo, né? Então, o feminismo acaba obrigando a sociedade a assumir novas configurações. Tranquilo? Então, na verdade, o que a gente percebe? Que eu acho que vai ficar muito claro para a gente no texto 3. Olha o que o texto 3 traz para nós, que vai ficar muito claro a seguinte observação que eu vou fazer, tá? Repara o seguinte, no texto 3, nós temos aí um quadro com dados, né? E aí, assim, lá em cima é escrito assim, mulheres são a maioria da população brasileira, mas são minoritárias nos espaços de poder. Né? Então, lá em cima no quadro está escrito isso. Mulheres são a maioria da população brasileira, mas são minoritárias nos espaços de poder. Como é que a gente prova que as mulheres são a maioria da população brasileira? 51,5% mulheres e 48,5% homens. Né? Então, o que a gente tem que colocar? Que as mulheres definem eleições. As mulheres decidem eleições. Né? Já que nós temos aí uma população numericamente, né, maior para o lado feminino, tranquilo? E repare uma coisa, Câmara dos Deputados, nós temos 51 deputadas e 462 deputados, ou seja, 10% das vagas ocupadas por mulheres, que são 51, e 90% das vagas ocupadas por homens, 462 deputados. Então, repara uma coisa, o texto 3 acaba sendo prova da existência do problema. Por que é uma prova? Porque eles estão mostrando aí para nós dados, por isso que é uma prova, né? Prova da existência do problema. Qual que é o problema? Pequena participação das mulheres na Câmara dos Deputados, né? O que a gente chama de pequena participação das mulheres? Apenas 10%. Mesmo a maioria do eleitorado sendo feminino. Então é para a gente poder aí raciocinar uma coisa. A maioria do eleitorado é feminino, né? Mas a maioria da ocupação dos cargos é masculina. O que a gente percebe aí? O homem não vota na mulher, o homem não escolhe uma mulher, o homem não elege a mulher, mas quem também não vota na mulher? Quem também não elege a mulher? A própria mulher, né? Então a gente tem a própria mulher tímida para se mostrar como candidata a alguma coisa, tanto é que essas cotas, né, elas são ocupadas por mulheres que não são verdadeiramente candidatas, e a própria mulher não elege outra mulher. A própria mulher não vota em outra mulher. Então, o que a gente está percebendo? A gente está percebendo que há uma desconfiança em relação à capacidade da mulher em relação a cargos políticos. E essa desconfiança vem dos homens e essa desconfiança também vem das mulheres. Né? Então, homens e mulheres não acreditando na capacidade feminina. Então, reparem que o quadro quer mostrar para a gente justamente esse contraste, né? É um contraste que o quadro quer mostrar para a gente. Apenas 10% na Câmara dos Deputados, sendo que nós temos 51,5% da população, digamos assim, não preenchida, compreendida, vamos colocar assim, compreendida por mulheres, né? Então, para poder justamente mostrar aí para nós esse contraste, mostrar para nós esse paradoxo. Sabe o que a gente percebe? Era o que eu iria falar agora há pouco, que na verdade o contexto político é simplesmente mais um contexto onde a mulher é vítima de preconceito.
É mais um contexto onde a mulher é vítima de discriminação, né? É mais um contexto onde a sua capacidade, né? Então vamos colocar assim, é um lugar, o Congresso é um lugar, por exemplo, em que a sua capacidade, a capacidade da mulher, ela é questionada, como ela é questionada em vários outros contextos, né? Então o que a gente percebe? Existe realmente um preconceito contra a mulher. Então a gente sabe que existe um preconceito e o contexto político evidencia esse contexto para nós, é mais um espaço que evidencia esse contexto para nós. Então, por exemplo, a gente enxerga o preconceito que a mulher sofre no mercado de trabalho, né? Então, assim, é evidente para nós o preconceito que a mulher sofre no mercado de trabalho. Tanto é que nós temos diferenças salariais, né? Então, às vezes, nós temos homens e mulheres ocupando os mesmos cargos e as mulheres o quê? Ganham menos pelo simples fato de serem mulheres, né? Ou então, se a gente for pegar uma outra evidência, se a gente pega, por exemplo, cargos de comando, cargos de chefia, cargos de poder, né? A maioria é ocupada por homens ou a maioria é ocupada por mulheres? A maioria é ocupada por homens. Então isso aí é mais uma evidência para nós do preconceito que a mulher sofre na sociedade, né? E na política, então, digamos assim, na política não seria diferente, né? Nós temos mais uma evidência, mais um lugar em que a mulher sofre preconceito. Tranquilo? E aí nós temos o texto 4. Olha que interessante o que o texto 4 fala para nós, tá? Você vai ler comigo o texto 4. Olha só o que ele fala. Um estudo do Banco Mundial em 1999 sugere que as mulheres são mais honestas do que os homens. O estudo revelou que quanto maior a quantidade de mulheres no governo, menor a quantidade de corrupção. Outra pesquisa publicada pelo jornal Tananã, anos mais tarde, corroborou os achados do Banco Mundial, né? O que é corroborar? É confirmar os achados do Banco Mundial. Quais são esses achados? As mulheres dariam menos propina do que os homens. Então, olha que interessante. O texto 4 mostra para nós pesquisas que foram realizadas, né, comprovando que a mulher tende a ser mais honesta do que o homem, né? Pesquisas provando que a mulher tende a ser menos corrupta do que os homens, né? A mulher tende a pagar menos propina do que os homens. Ou seja, o texto 4 está indicando para a gente uma evidência de que a mulher merece receber confiança. Ou seja, a gente tem uma evidência de que a mulher, ela tende a ser mais honesta. E quando a gente pensa em contexto político brasileiro, sobretudo contexto político brasileiro, a gente sabe da fama do Brasil em relação à corrupção política, né? A gente sabe da fama do Brasil em relação aos nossos políticos corruptos, né? Tanto é que para nós, infelizmente, quando alguém mais próxima fala para nós que quer entrar na política, né? Então, que quer pertencer à política do Brasil, a gente pensa assim, ih, lá, já está querendo tirar vantagem, ih, lá, já está querendo ganhar dinheiro fácil, né? Então, infelizmente, nós temos essa cultura que a política brasileira é uma forma de a pessoa enriquecer, de a pessoa ganhar dinheiro sem trabalhar, né? Repara que está começando agora de uma forma muito lenta, né? A gente vê pessoas no país, pessoas pontuais no país, né? Querendo realmente promover transformações na sociedade, né? São muitos políticos pontuais
que querem realmente utilizar a política para poder promover benefícios para a população, melhorias para a população, né? Candidatos que realmente se veem como representantes do povo. E aí eles têm que fazer tudo de melhor para a sociedade, né? Longe de mim de querer citar nomes de políticos aqui, né? Porque a minha função aqui não é fazer propaganda política para ninguém. Mas eu acredito que cada um consegue enumerar 1, 2 ou 3 que pelo menos parecem que têm essa visão de querer promover melhorias para a sociedade, tá? O que a gente tem que perceber então? A mulher merece crédito, mas ela não tem crédito. Ela não tem crédito, mas ela merece crédito, tá? Sabe o que a gente pode pensar? Primeiro, por que será que ela não tem crédito? Né? Por que será que as pessoas, o homem não vota na mulher e a própria mulher não vota na mulher? Né? Por que será que nós temos essa pequena participação da mulher na política brasileira? Então eu coloquei aqui para nós, ó, causas do problema. Né? Por que existe uma pequena participação, então? Eu coloquei falta de confiança na capacidade feminina, né? E aí nós podemos explicar, tentar explicar isso, tentar entender o que passa na cabeça das pessoas, né? Uma possibilidade, por que as pessoas não confiam na mulher, tá? Eu coloquei assim para vocês. A participação da mulher na política brasileira é uma participação recente, né? Ou seja, é recente a conquista de votos, a conquista de direitos pela mulher, a conquista de direitos femininos, né? A mulher conquistou o direito de votar somente em 1932, no governo do Getúlio Vargas. Então, isso aqui pode entrar para nós como repertório sociocultural. Tranquilo? Então, ela pôde votar, ela pôde participar do processo de escolha de candidatos em 1932 e ela pôde se apresentar como candidata em 1932. Então, o que a gente percebe? É uma conquista tardia, tem pouco tempo isso, né? Se a gente for olhar, o homem já tinha conquistado esse direito anteriormente. Então, a participação do homem, da figura masculina no contexto político antecedeu a participação feminina. Então, querendo ou não, o que a gente percebe, né? Como foi uma conquista tardia do direito dela de votar, né? Vou colocar aqui, ó, o direito de votar. E o direito de se apresentar como uma candidata política, o que a gente talvez possa entender? Que homens e mulheres ainda não confiam nas mulheres porque não estão acostumados com a presença da mulher no contexto político. Não é de uma hora para outra que você clique, vira a chave e pensa assim, não é só homem que é político, mulher também tem condições de ser política. Né? Então, assim, essa chavinha, ela não vira de uma hora para outra, né? Então, pode ser que como essa participação foi tardia, essa conquista foi tardia, esse processo de se acostumar com a mulher na política brasileira é um processo que ainda está acontecendo e como os textos falaram muito bem para a gente, é um processo que está acontecendo de uma forma muito lenta. Os passos estão sendo dados, como os textos mostraram, mas são passos curtos, são passos lentos, né? E a outra causa é a mulher, ela está numa sociedade machista. A mulher, ela está numa sociedade patriarcal. E a mulher numa sociedade, é uma sociedade machista que vem dessa sociedade patriarcal, né? O que é a sociedade machista? A gente tem papéis sociais do homem e papéis sociais da mulher, né? E nessa sociedade machista, a mulher sofre preconceito. Por que ela sofre preconceito, né? Porque nessa sociedade machista, ela é inferiorizada. E essa inferiorização, ela já vem da sociedade
patriarcal, né? Então a sociedade patriarcal colocava que o papel ocupado para a mulher deveria ser dentro de casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, né? Então ela seria quem iria zelar pela família e iria servir ao marido. Tranquilo? Resquícios da sociedade patriarcal ainda existem, né? Tanto é que é forte o preconceito que a mulher sofre no mercado de trabalho. Então, a sociedade ainda hoje vê a mulher de forma inferiorizada, né? Então, a mulher ainda, a sociedade ainda, vê a mulher como inferior ao homem intelectualmente. Se a mulher é inferior ao homem intelectualmente, ela não apresenta condições de ocupar cargos de comando, como são os cargos políticos, né? Ela não tem condições de ocupar cargos de chefia, como são os cargos políticos. Então ainda a sociedade vê, inclusive a própria mulher, vê que a mulher é incapaz intelectualmente de assumir um cargo de comando como é um cargo político, né? Então essa visão preconceituosa, ela precisa ser alterada, tá? A gente percebe muito bem isso quando a própria Dilma era presidente do país, né? E ela gostava de ser chamada de presidenta. Por que justamente presidenta? Para poder falar que é o quê? É uma mulher ocupando esse cargo. Então, por isso que ela gostava de ser chamada de presidenta, né? E a gente vê realmente, eu perdi a palavra, a resistência masculina em relação a Dilma, tá? Então, será que a questão é simplesmente porque era do PT? Não sei, né? Até que ponto ser uma figura feminina no comando não incomodava, né? Até que ponto ser uma figura feminina no poder não incomodava. Então, se a gente for olhar, olha o tanto que a participação é tímida no mundo. A participação das mulheres é uma participação pequena no mundo. No Brasil é ainda pior, né? Se a gente for olhar chefes de Estado, nós temos mais homens do que mulheres. Então, é um cenário que está mudando, sim, é um cenário que está mudando no mundo, mas no Brasil o processo ainda está muito lento, tá? E reparem uma coisa, nós temos que defender a nossa tese. Qual que é a nossa tese? Porque é preciso aumentar a participação da mulher na política brasileira. Nós temos que defender essa tese, né? Primeiro, eu coloquei para vocês, fortalecer a democracia. Se você tem um grupo majoritariamente representado, aquele grupo que está em menor quantidade, ele vai sofrer injustiças, né? Ele vai sofrer preconceitos. Então, é claro que uma maioria formada por homens no Congresso, a tendência vai ser olhar menos para os problemas das mulheres, né? Então, até para poder fortalecer a democracia, nós vamos ter homens representados, mas nós também precisamos ter o quê? Mulheres representadas, né? Então, eu coloquei para vocês para fortalecer a democracia e para buscar a equidade de gênero. Então, buscar ter uma mesma quantidade de homens e mulheres. E sem contar que o texto 2 trouxe para nós, né? É uma visão diferente. A gente precisa trabalhar com visões diferentes, com opiniões diferentes, para a gente poder melhorar qualquer contexto, né? Então, naturalmente, o homem não vai conseguir enxergar tudo relacionado à mulher, porque ele não está no lugar da mulher, ele não ocupa o lugar da mulher. E o contrário também eu digo, né? A mulher não vai conseguir enxergar plenamente o lugar do homem, os problemas que o homem vivencia, porque a mulher não está no lugar do homem. Então, a gente precisa ter mais mulheres para poder falar dos problemas das mulheres e lutar pelos direitos das mulheres, da mesma forma que nós temos homens lutando pelo direito dos homens, né? É claro que eu não estou falando aqui de uma disputa de gênero, de forma alguma, querendo mostrar que um é melhor do que o outro, um é superior ao outro. Sem entrar nessa questão, tá? O que nós estamos falando é realmente da pluralidade de vozes.
Vamos ter mais mulheres para poder ali dialogar com os homens, discutir com os homens, debater com os homens, né? Nós precisamos de visões diferentes, de visões diferenciadas, tá? Outro argumento para aumentar a participação da mulher: garantir direitos femininos conquistados. Então, ela já tem conquistas? Tem. Então, a gente precisa garantir esses direitos. Nós não podemos comprometer esses direitos conquistados, tá? E não somente garantir esses direitos conquistados, como também conquistar novos direitos para mulheres. Então, a mulher, ela só vai ter uma participação cada vez maior na sociedade e uma participação cada vez mais igualitária quando ela tiver mais mulheres representando as mulheres. Quando mais mulheres estiverem no Congresso para poder lutar pelos direitos das mulheres, pela conquista das mulheres. E outra coisa, como a mulher é considerada um grupo que sofre preconceito, um grupo que sofre exclusão, ele enxerga com mais naturalidade, ele consegue perceber melhor o preconceito que o outro grupo sofre, a exclusão que o outro grupo sofre. Então, quando você tem, por exemplo, a mulher no Congresso, né, nós podemos ter a mulher olhando não somente os próprios direitos, mas a mulher olhando também os direitos, essa mulher representando outras minorias, para que essas outras minorias sejam representadas, essas outras minorias tenham participação, né? Porque quando você já sofre preconceito, a tendência é você entender melhor o preconceito que o outro sofre. A tendência é você se colocar melhor no lugar do outro e entender o sofrimento do outro, né? Então, talvez a mulher teria também essa possibilidade aí de representar a voz feminina, mas de representar também a voz de outros grupos excluídos, a voz de outras minorias, tá? E aí, eu coloquei aqui para vocês uma sugestão da estruturação da redação, tá? Como é que pode ser a estruturação dessa redação? No desenvolvimento 1, a gente apresenta causas do problema. Qual é o problema? Então, é a pequena participação da mulher no contexto político. E no desenvolvimento 2, a gente iria fazer a defesa da tese. Qual que é a defesa da tese? Aumentar a participação feminina no contexto político. Por que é preciso aumentar a participação feminina no contexto político? Tranquilo? Então, nós temos aqui o nosso texto, tá? Na nossa próxima aula, o que nós vamos fazer então? Nós vamos estruturar essa redação de uma forma mais detalhada. Então, como vai ser a introdução, como vai ser o desenvolvimento e como vai ser a conclusão, para depois você partir para a produção, ok? Aguardo você na próxima aula. Até mais!